Olá, seja bem-vindo. Esse é o Fala Compete, um podcast do Grupo de Educação Tutorial Engenharia de Computação do Cefet-MG. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Fala Compete. Eu sou a Indiara, integrante da equipe de eventos, e hoje eu estou aqui com a Júlia para a gente falar um pouquinho do projeto Enxurrada de Bits, que é um projeto de extensão dentro do Cefet. Vou deixar ela se apresentar para vocês. Ei, Júlia. Bom, eu sou a Julia Bindi, estudo no Cefet-MG, faço engenharia de computação. Se tudo der certo, final do ano que vem estou me formando. Eu trabalho hoje como engenheira de software na Hotmart. Bacana demais. Ô, Júlia, então iniciando o nosso papo aqui, você é uma ex-integrante do Enxurrada, né? E assim, como é que foi essa questão de criação do projeto? Quais são os objetivos do projeto inicialmente, assim? Então, o projeto ele foi criado uns anos antes de eu entrar. A FAPEMIG liberou um edital, o objetivo era compartilhamento de conhecimento, e aí o professor Sandro escreveu esse projeto. E aí, em 2016, foi quando ele efetivamente começou. Lá no início eram só aulas de programação em C e programação de Arduino, e robótica Arduino, né, eletrônica. E depois, com o tempo, a gente foi evoluindo alguns cursos. Eu só fui entrar no projeto quando entrei na faculdade, lá em 2019. A gente já tinha alguns cursos a mais, que era o de programação em C, a gente trocou para programação web. E a gente inseriu também robótica com Lego. E a gente consegue trabalhar com crianças um pouco mais novas, deixar elas um pouco mais animadas com esse material. E aí o objetivo principal assim desse projeto é dar oportunidade para quem vem de escola pública. Então, quem estuda em escola particular hoje tem acesso a muito conhecimento que quem estuda em pública não tem. Então, a gente tenta equivaler esses conhecimentos com esse projeto. Muito Aí, legal. a gente tem um período de inscrição, infelizmente a gente nem, não consegue atender todo mundo, mas aos pouquinhos a gente vai tirando essa diferença. E por ser escola pública, como é que vocês ministravam essas aulas? Assim, os materiais que vocês usavam, os horários, né, de aula? As aulas acontecem sempre aos sábados. Aí, uma outra iniciativa que a gente teve também foi dar aula para professores. Então, para ajudar, como a gente não tem capacidade de dar para tantos alunos assim esses cursos, a gente começou a qualificar professores também para eles conseguirem aplicar esse conhecimento nas escolas. Então, eram 3 turmas no geral por professor. Uma na parte da manhã e 2 na parte da tarde. Aí, de material, pré-pandemia, ela acontecia lá no Cefet, né? A gente usava os laboratórios para as aulas de informática básica e de programação web, e a gente tinha uma sala em que a gente comprava material com o dinheiro de projeto de extensão do Cefet, da diretoria de extensão. E aí a gente comprava Arduino, caixas de Lego e todo o material que a gente precisava para as crianças conseguirem construir os robôs e os circuitos eletrônicos. Você tinha comentado que era por inscrição, aí, por exemplo, se vocês abrissem e o número ultrapassasse, assim, de vagas, aí vocês faziam por sorteio, alguma coisa assim? As inscrições acontecem sempre por sorteio. Então, os cursos são semestrais, abrem inscrições no começo e no meio do ano. Eu não sei dizer a capacidade das turmas no momento, porque pré-pandemia e pós-pandemia a gente trocou. Pré-pandemia, as turmas de programação web e informática básica eram 20 alunos por turma. E a de robótica era 12, porque a sala era menor e também precisa de uma maior atenção, né? Porque tem muitos componentes pequenos. Mas aí na pandemia a gente já conseguiu aumentar, então a gente colocava 25 alunos por turma, programação às vezes colocava 30. E a gente sempre teve muitas inscrições, muito além das nossas vagas. Então sempre funcionou por sorteio. E aí esses sorteios eram realizados em live, para deixar bem claro que foi sorteio, que não houve privilégios de ninguém. E aí depois tinha um período que o pessoal tinha que responder e eram feitas 3 chamadas. 3 chamadas. Então, se os 20 primeiros 10 responderam, a gente sorteava mais 10 vagas até lotar a turma. Bacana, era tudo bem organizadinho, né? E vocês E restringiam por região, por exemplo? Deveria ser regiões ali perto do Cefet ou não tinha nada a ver isso? no momento presencial, a gente restringia a regiões BH e metropolitanas daqui ao redor, né?
por questões de locomoção mesmo. Como era gente de escola pública, eles ainda tinham uma facilidade de poder se inscrever para almoçar no bandejão do Cefet. Então era comum a gente ver famílias lá almoçando, porque saía muito cedo de casa para conseguir chegar para a aula. Ou então ia para a aula no período da manhã e depois já almoçava lá. Mas no remoto a gente abriu o Brasil todo. Eu mesmo cheguei a dar aula para gente do Nordeste, do Sul, Legal. do Centro-Oeste. Foi bem diversificado e a gente tinha até uns outros conhecimentos que a gente acabava ganhando ali nos papos, né? Você falou muito sobre pandemia, né? Que aí você entrou em 2019 e aí no início de 2020 ali já começou, né? O lockdown e aquela coisa toda. Vocês conseguiram se adaptar rapidamente ao EAD, né? Às aulas remotas, ou assim, foi uma coisa complicada para fazer? É uma coisa bem complexa. As aulas já tinham começado. As aulas do Enxurrada costumam começar um pouquinho antes ou um pouquinho depois das aulas dos alunos do Cefet mesmo. A gente costuma acompanhar o calendário, até por questões de disponibilidade de estrutura e acesso para os alunos. Mas durante quando deu a pandemia, né, decretou, fechou, era quase abril já, quando o Cefet fechou, Isso. a gente já tinha iniciado as aulas. A gente teve que fazer um corte abrupto, a gente avisou todos os alunos que estava fechado, e aí a gente teve que passar um questionário. Se preferia esperar voltar ao presencial. A gente não sabia, né, que ia demorar 2 anos, a gente achou que seria uma coisa Sim. mais breve, ou então poderia fazer no remoto, só que a gente precisou aí desses próximos 3 meses para conseguir organizar, estruturar como a gente ia fazer. Na época o Meet ficou gratuito, a gente conseguia fazer por lá, depois de um tempo deixou de ser, então a gente teve que migrar para a plataforma do governo. Eu não me lembro o nome agora, talvez você saiba, porque tem muitos professores da Cefet que utilizam. E aí Assim, a gente foi refazendo o material, todos os professores tiveram que reestruturar o curso, porque dar uma aula no remoto, dar uma aula no presencial é diferente. E uma das coisas que eu fiquei mais triste, eu gostava muito de dar aula para criança. Eu dava aula de 8 aos 12 anos, eram as minhas turmas. 8 e 9 eram as turmas dos mais novos, 10 a 12 eram os meus mais velhos, assim. A turma de 8 a 9, infelizmente, deixou de existir, porque a gente não tinha condições de, não só de dar equipamento para essas pessoas, que veio mal, algumas pessoas acabaram sendo prejudicadas por não ter um computador, mas também porque era muito mais difícil deles interagirem com a robótica de maneira virtual, já que já é um assunto mais complexo, eles ainda teriam que aprender a mexer nisso de uma forma mais abstrata. Então a gente teve que fazer algumas alterações aí nas idades e nas turmas que a gente iria atender. e é complicado, como você falou, porque é todo um projeto pensado ali também nas interações com os alunos e assim, durante a pandemia, acho que o problema de muitas pessoas foram isso. Era simplesmente você olhando para uma tela, né? Você assistindo um professor numa tela, certamente seus alunos também tinham essa mesma sensação. Não era como era no presencial, vamos dizer assim, né? Sim, e criança dispersa muito mais. Teve casos, quando eu dei aula para turmas de professores também, eles eram mais tranquilos, eles já estão mais acostumados, né? Eles têm mais foco e tudo mais. Mas aí criança e adolescente tem que chamar mais atenção, você tem que dar um jeito de chamar a atenção deles. E como muitas famílias também não têm recursos, eu cansei de aluno com o microfone aberto e ouvindo briga dos pais atrás, ou então uma muvuca da família atrás vinha e começava a mexer no computador. Era uma situação bem complicada. E a título de qualidade, né? Falando assim, da qualidade das aulas e do aproveitamento das crianças, né? Você acha que caiu muito? Igual você falou, teve algumas evasões, né? Muitas crianças saíram. Você acha que o nível de conhecimento, assim, ficou mais baixo, que as crianças estavam aderindo menos? Olha, de adesão a gente não teve, tirando essa primeira turma que teve essa complicação de equipamentos, porque a partir do primeiro processo seletivo remoto a gente já colocou que infelizmente a pessoa tinha que ter equipamento. E o Cefet Sim. conseguia enviar para alunos, né? Mas como não eram alunos da instituição, a gente não conseguia fazer esse envio. Mas essa primeira turma foi a que a gente mais teve dificuldade e houve essa evasão, esses alunos que desistiam, porque o computador não suportava, ou porque tinha algum problema de rede.
nesse sentido, ou porque não estava conseguindo entender mesmo, porque acaba ficando mais complexo o assunto. Aí houve mais. Mas de resto, a gente teve que assim, o plano didático teve que ser alterado. No de programação web, não houve tantas mudanças assim, porque já é uma coisa que acontece pelo computador. Sim. Como a gente ensina o básico, que é HTML, CSS, JavaScript, é uma coisa relativamente simples e não tão pesado para rodar. Qualquer navegador consegue executar o seu website. Já a parte de robótica, a gente depende um pouquinho mais de hardware e de software no computador. Às vezes eles precisavam instalar alguma coisa, então já era um pouquinho mais complicado, aí tinha uma evasão um pouquinho maior do que os outros cursos. E eu tive que simplificar um pouco, teve muita coisa que eu tive que explicar de outra forma. Eu tive que tirar algumas aulas só para explicar como funcionavam os softwares, para eles conseguirem usar. E, bem ou mal, a eletrônica também tem programação. Foi muito mais difícil para eles entenderem algumas coisas de programação. Então, loop, variável, eles se confundiam demais e era muito mais difícil para eles aprenderem e para a gente também conseguir dar esse auxílio, né? Mas, assim, partindo da pandemia, é, o Enxurrada, né, os membros atuais do Enxurrada decidiram continuar dessa maneira online, né? Uhum. Aí, será que, assim, o Enxurrada talvez tenha pretensão de voltar algum dia presencial? Depende muito da verba, né, igual você falou, do investimento no projeto. Sim, atualmente a gente ainda tem a sala do projeto, então, assim, as questões de robótica, por exemplo, a gente conseguir intercalar. É só uma sala, então isso pode também acontecer de diminuir o número de turmas, então é uma decisão bem complexa, porque traz prós e contras. Eu saí do projeto em 2021, que foi quando eu comecei a estagiar, e não consegui mais dar conta dos dois projetos. A gente já tinha essa conversa de como vamos fazer quando voltar presencial, e aí a nossa ideia, a princípio, era deixar a parte remota e parte presencial. E aí cada um tem seu pró e contra, né? O presencial a gente consegue uma melhor interação com os alunos, consegue conhecer eles melhor, ensinar melhor, tem muitos benefícios. Mas o remoto a gente consegue atingir um público maior, a gente consegue atingir outras localidades. Como eu disse, eu já dei aula para quem mora no Nordeste e no Sul. Se a gente volta presencial, a gente perde isso. A gente ganhou um público em nível nacional. Então perder isso também seria muito ruim para o projeto. Então, o ideal talvez fosse um híbrido aí, uma parcela presencial, uma parcela online. Mas atualmente o Enxurrado ainda permanece online, 100% online. Como você falou, né, acaba que vocês perdem, o projeto perde a expansão, então é complicado. É legal ter essas interações presenciais. Eu acho assim que até os alunos também eles conseguem absorver mais, só que, poxa, vocês já conseguiram estender o projeto para o Brasil inteiro, como você falou, e como é que perde isso do nada, né? Pois é, Então, eu penso muito que adultos, e vamos dizer assim, né, quase adultos, aquela, está ali dos 15 aos 18, 14 aos 18, a gente consegue interagir muito bem no remoto. Claro que depende de boa vontade também do outro lado, porque é muito mais fácil ele ligar ali o computador e jogar um videogame, e fazer qualquer outra coisa, jogar uma bola e não ligar a câmera, porque a gente também não pode obrigar ninguém a ligar a câmera. sim. E você vai achar que o aluno está assistindo aula. Mas com criança, essa troca presencial é muito fundamental, assim. Então eu veria necessidade de voltar principalmente com os mais novos. E você tinha comentado que você gostava muito de dar aula para as crianças, né? E assim, por exemplo, hoje em dia, você trabalhando com engenharia de softwares, você acha que o projeto contribuiu muito para sua vida, né? Que dar aula para essas crianças foi assim, um despertar na sua carreira, assim, vamos dizer. Com certeza. Como eu dava aula de eletrônica, eu não peguei tanto assim. Tinha um pouco de programação, né? No Arduino a gente usa C e C++. Então acaba ajudando com questões de lógica e otimização, porque dependendo da sua programação, o circuito vai ter um delay e aí não vai funcionar direito. Então você aprende a ver alguns pontos. Mas o principal que o projeto me ajudou foi em questão que a gente chama de soft skills, né? Questão de comunicação, de conseguir falar com o público,
de organizar. Então, não só dando aula durante um tempo, eu e um colega, que ele era professor de programação web, o Diego Simões, eu e ele ficamos à frente do projeto. Então, a gente coordenava, organizava inscrição, data, documento, arquivos, tudo isso. Então, isso ajudou muito nessa questão de organização, de responsabilidade e até de gerenciamento de pessoas, né? Porque a gente tinha que separar as tarefas, verificar se tudo estava sendo feito. Não só se tudo estava sendo feito, mas com que qualidade que estava sendo feita, os e-mails respondidos, todos estavam respondendo os formulários, se a live foi feita. Tudo isso meio que caía sobre a gente. Inclusive o processo de compras, né? Funciona lá com a diretoria de extensão e a gente tem que cumprir certos requisitos, datas, para conseguir os nossos equipamentos. É engraçado que projetos de extensão em si, a gente entra achando que é uma coisa. Então, por exemplo, como você falou, as aulas do Enxurrada, só que acaba que tem várias coisas por trás. O que eu acho bacana, principalmente no Enxurrada, é isso. Eu acho que esse contato, principalmente com crianças, que às vezes não é tão fácil de lidar assim, ajuda a gente a crescer em vários sentidos. Igual você falou, nas soft skills, na paciência também, de você saber ali ter o gerenciamento de pessoas, como você falou, que não é fácil. A gestão de pessoas é uma coisa que está muito em alta hoje em dia, mas assim, não é fácil você gerir uma equipe, você gerir uma sala. Então, é muito bacana essa parte do Enxurrada. Eu, de verdade, gosto muito, assim, quando você Sim, falou. é bem interessante. Projeto de extensão, na verdade, principalmente quando a gente entra no começo do curso, né? Porque a gente, vamos dizer assim, o aluno que acabou de entrar na graduação, ele é um pouco iludido com o curso. A gente não Sim. tem muita noção da amplitude de coisas que acontecem dentro de uma faculdade. E aí você entra nesses projetos, o Enxurrada, teve a Pacific Bots, o GCC, que é a equipe de competição, ou até o Compete. Você começa a ver várias coisas, estruturas, regras que você tem que seguir, ou até seu comportamento com um colega e como isso afeta ele, e tudo isso a gente vai vendo como faz diferença depois, cada detalhezinho desse que a gente aprende. Com certeza. E assim, Júlia, antes da pandemia, né? Porque depois da pandemia as coisas ficaram um pouco mais difíceis. Vocês participavam de eventos, assim? Eu sei que a FAPEMIG é uma instituição aí que tá bem coligada à Enxurrada de Beats, né? Sim, fizemos alguns eventos para a FAPEMIG, propriamente. Nos eventos, a gente costuma levar oficinas. Então, aí a gente trabalha em conjunto com os projetos do Sandro, né? Que a princípio são esses que eu citei, né? Que eram o Enxurrada, a Pacific, o GCC e o Compete. A gente trabalhava todos em união para conseguir levar um conteúdo legal para os alunos. E tinham 3 oficinas, assim, que eram as principais. Que era a de programação. Nesse caso, a gente não levava programação web por demandar muito tempo, né? De desenvolvimento, a gente levava o Scratch. Que é mais drag and drop, que são blocos, né? Que você consegue fazer uma sequência de movimentos. A gente criava ali um desafio, que eles tinham que fazer um bonequinho mexer. Mostrava como funcionava e deixava eles lá se divertindo. Os robôs, a gente tem uma oficina que a gente tem instruções de um robô mais simples que a gente faz. No caso, a gente já deixa programado e só explica como funciona. Aí a gente vai ter montando e vendo funcionar. E uma das oficinas que mais chamava atenção, eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada por isso, é a de cubo mágico. A gente ensinava os alunos a montar o cubo mágico, ensinava a lógica por trás. Alguns só queriam montar, outros estavam ali super empenhados em realmente descobrir como funciona esse quebra-cabeça tão famoso. Assim, eu aprendi cubo mágico recentemente e eu não vou mentir, eu demorei bastante. Então, assim, você falar que você gosta, pra mim eu acho muito legal, porque eu não tinha paciência. Mas igual você falou, depois que eu entendi o que tem por trás, que ele é mágico, mas ele é mágico por um motivo, aí fica mais legal. E aí você Eu sou consegue aprender mais apaixonada, tem fácil. várias aqui. Aí, além desses eventos, então teve esse evento da. A gente já fez na praça. Na praça não, perdão. No parque aqui de BH, a gente já fez evento. Aí teve um público absurdo, assim, se eu não me engano, foi no ano de 2019. Foi bem interessante.
Muita gente se interessou pelo projeto. Depois disso, a gente teve um boom muito grande de inscrições. Teve também alguns eventos mais fechados, em empresas mesmo, que a gente levava e mostrava, ou feiras. E todo final de ano, claro que pré-pandemia, infelizmente pós-pandemia ainda não conseguimos voltar com isso. O enxurrada de beats a gente tinha em escolas. Então era uma forma de instigar os alunos a procurar por isso, porque por mais que se eles, mesmo que eles não conseguissem o enxurrada em si, conhecimento não falta hoje na internet, né? Tem muita coisa em YouTube ou em artigos para ler. A gente tentava instigar essa curiosidade por essas coisas. Então, essas mesmas oficinas a gente levava para as escolas e ficava lá brincando com os alunos e passando todo esse conhecimento. Bacana demais. E assim, você acredita que o enxurrada para esses alunos, né? Ele pode ser um passo assim muito importante, porque, por exemplo, você entrou em computação. Você tinha alguma base quando você decidiu entrar para o curso? Você tinha feito algum projeto desse tipo, assim? Eu já tinha. Eu estudei em escola particular. Talvez aí pelo sotaque alguns percebam que eu não sou mineira, eu sou paulista. E aí na minha escola eu tive esse Lego Mindstorms, que é um Lego mais robotizado já desde os meus 10 anos. E aos meus 15 anos, a minha escola construiu uma equipe de competições de robótica e eu já entrei nela dos 15 e fiquei até os meus 18, então foram 4 anos de participação. Então acabou que eu já tinha ganhado alguns conhecimentos tanto de construção de hardware, né? A gente acaba ganhando ali, a gente mexe um pouquinho também com o Arduino nessas competições, além do Lego. E de programação também, porque a gente tinha que programar tanto o Arduino quanto o Lego para ele poder funcionar certinho. Então já vim com um background um pouquinho maior pro curso. Mas com certeza, assim, eu acho que o enxurrada de beats ele pode ser, vamos dizer assim, um divisor de águas na vida de uma pessoa. No próprio Compete a gente tem um exemplo, né? O João, não sei o cargo dele internamente aí do Compete, ele foi aluno de programação web do enxurrada. Ele foi Sim. aluno desse meu colega, o Diego Simões. E hoje ele E faz assim, computação no Cefet com a gente. Então eu pode acho sim mudar a percepção de uma pessoa, talvez a vida dela, né? Dar um pontapé aí pra ela começar esses estudos dela e quem sabe conseguir uma carreira bem-sucedida. com certeza, como você disse no início, acaba que mesmo você vindo de escola particular, esse incentivo que você deu para outras crianças serve como uma democratização, né? Então é mostrar para aquela criança ali que, olha, vamos fazer o curso, vamos buscar conhecimento e é isso. Porque assim, eu acho que seria muito interessante se todos tivessem essa oportunidade, não só no Enxurrada, mas em outros projetos que também visassem dar esse pré-conhecimento de outros cursos, né, de outras áreas aí dentro do Cefet também. Então é legal que o Enxurrada tenha começado isso, eu acho que serve como inspiração para outros cursos fazerem a mesma coisa, assim. Eu, por exemplo, entrei em materiais, a minha base foi Senai mesmo, não cheguei a participar de nenhum curso como Enxurrada, mas assim, eu gostaria muito que tivesse uma Enxurrada para me dar um pontapé inicial. E Então, o assim, Senai é um ótimo exemplo disso, ou o próprio Cefet, né? Que a gente tem o curso técnico, mas acaba que hoje o Cefet, não sei como é no Senai, o Cefet tem uma concorrência muito grande, então acaba que quem vem de escola particular acaba tendo um privilégio maior ainda e consegue entrar normalmente. com certeza. Mas assim, Júlia, pensando futuramente, você acha que seria interessante ampliar esses cursos? Porque a tecnologia, ela se renova a cada dia, a cada segundo, né? Então, você acha assim que tem a possibilidade, né, do Enxurrada entrar com mais cursos, com uma quantidade variada aí de conhecimento? Claro, sempre. O objetivo é sempre expandir o maior número de cursos que possa ajudar o maior número de pessoas possível. Atualmente, na verdade, já existe um outro curso, inclusive, que foi inserido, que é o de PyGames, né? Python é uma linguagem que está tão em alta, a gente sempre ouviu falar. Área de dados. Eu trabalho na área de dados e acaba que a gente não tem como fugir do Python. Então aí já é um pontapé para as pessoas terem esse conhecimento mais básico e conseguirem fazer outra área. E os games, que tem como, chama a atenção de toda criança e adolescente para se divertir.
E poder ter orgulho ali dele mesmo ter feito o jogo. Outra coisa importante, importantíssima do Python, a inteligência artificial. Como o Python Sim, trabalha com dado, muita coisa de inteligência artificial é feita em Python. A pessoa já tem a base, ela consegue trabalhar com muita coisa e se ligar a essas novas tecnologias que estão surgindo e vão cada vez mais dominar em nosso dia a dia. não tem jeito. Ah, não. Chegamos num patamar que não tem mais volta, não. É daqui pra É, frente, com tecnologia. literalmente. Ô, Júlia, eu queria te agradecer muito pela sua presença. A gente está começando uma série agora no Fala Compete, né? Da gente trazer visibilidade para os projetos de extensão dentro do Compete, dentro do Cefet, perdão. E assim, o Enxurrada é um projeto fantástico. Eu amei ter começado por ele. Você como convidada, eu acho que, se assim, foi super bem falada, a membro mais consagrada aí do Enxurrada. Então é muito bom ter te recebido, eu te agradeço de coração. Espero que você tenha curtido também. Não, muito bom. Eu amo falar desse projeto. Esse projeto, eu conheci ele por uma ex-aluna do Cefet e logo que ela falou, eu já me apaixonei por ele. Eu amo. Apesar de não fazer parte até hoje, sempre que eu posso, eu ajudo como eu puder o projeto. Assim, eu sempre indico, quem tem a oportunidade de participar dele, você vai crescer tanto como profissional como pessoa dentro dele. Então, eu sempre indico. Eu espero que a galera tenha gostado muito, né? Nós vamos deixar as redes sociais do Enxurrada na descrição também, para quem quiser lá conhecer um pouquinho mais do projeto. É isso. Muito obrigada, Júlia. Eu que E agradeço o eu convite, espero foi um prazer. prazer. Eu espero todos no próximo episódio. E é isso, galera. Tchauzinho. Tchau, tchau.